A noite em Belo Horizonte estava particularmente quente naquele mês de fevereiro. O ventilador de teto girava preguiçosamente no quarto do apartamento, espalhando o ar abafado que entrava pela janela entreaberta. Márcia estava deitada na cama king size, com o lençol branco de algodão enrolado nas pernas, os olhos fixos no celular de Marcos, que vibrava incessantemente na mesa de cabeceira. Eram 3 horas da madrugada, e seu marido ainda não havia chegado. O coração dela batia acelerado, uma mistura de medo, raiva e uma intuição que ela tentava há meses silenciar dentro do peito. Ela esticou o braço, os dedos tremendo levemente, e pegou o aparelho. A tela iluminada mostrava mensagens de um número sem nome salvo. "Amor, você vem ainda hoje?", dizia a última. Márcia sentiu o ar faltar nos pulmões, como se alguém tivesse socado seu estômago com força. As mãos suavam frio enquanto ela segurava aquele pedaço de tecnologia que estava prestes a destroçar sua vida de uma vez por todas. Não esqueça de se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está acompanhando esta história. Márcia tinha 37 anos, a mesma idade de Marcos. Eles se conheceram na faculdade, há quase 18 anos, quando ela cursava enfermagem e ele estava no 4º ano de medicina. O encontro aconteceu numa festa de calouros, daquelas barulhentas e cheias de gente, onde a cerveja corria solta e as conversas se perdiam no volume alto da música. Marcos tinha cabelos castanhos escuros, sempre bem cortados, olhos verdes que brilhavam quando sorria e um jeito confiante de se expressar que atraía as pessoas naturalmente. Ele era alto, media cerca de 1,85 m, tinha ombros largos e aquele tipo de postura que transmitia segurança. Naquela noite ele usava uma camisa azul clara e uma calça jeans desgastada. Márcia ainda se lembrava do perfume amadeirado que ele usava, um aroma que ficou marcado na memória dela como o cheiro do amor que estava nascendo. Ela era mais baixinha, com 1,63 m de altura, cabelos castanhos lisos que desciam até a metade das costas, olhos cor-de-mel e um sorriso tímido que escondia uma personalidade forte e determinada. Naquela noite da festa, vestia um vestido florido que chegava até os joelhos e uma sandália rasteira. Seus olhos encontraram os de Marcos no meio daquela multidão de jovens universitários e algo simplesmente aconteceu. Ele se aproximou, ofereceu uma bebida, puxou conversa sobre as dificuldades da vida acadêmica e em poucos minutos já estavam rindo juntos como se fossem amigos de longa data. O namoro começou 2 semanas depois daquele primeiro encontro. Marcos era atencioso, romântico, sempre levava flores quando ia buscá-la na República onde ela morava com mais 3 amigas. Ele gostava de surpreendê-la com bilhetes escritos à mão, pequenas mensagens de amor escondidas na mochila dela. Nos finais de semana, eles saíam para conhecer as cidades históricas de Minas Gerais, dirigindo por estradas sinuosas, cercadas por montanhas verdes, parando para experimentar o queijo artesanal e o pão de queijo quentinho nas pequenas vendas à beira da estrada. Em Ouro Preto, caminhavam de mãos dadas pelas ruas de paralelepípedo, entravam nas igrejas barrocas onde o ouro brilhava nas paredes e o cheiro de incenso perfumava o ar. Eles conversavam sobre o futuro, sobre os planos de se formar, começar a trabalhar, construir uma vida juntos. Após a formatura, Márcia conseguiu emprego em um hospital público de Belo Horizonte, trabalhando no setor de emergência. Era um trabalho exaustivo, com plantões noturnos que deixavam seu corpo cansado e sua mente esgotada. Ela chegava em casa com os pés doloridos, o uniforme branco manchado de sangue e outros fluidos, o cheiro forte de desinfetante impregnado na pele mesmo depois do banho. Mas ela amava o que fazia. Sentia-se útil, necessária, parte de algo maior do que ela mesma. Marcos, por sua vez, especializou-se em pediatria e começou a atender em uma clínica particular na região da Savassi, um bairro nobre de Belo Horizonte. Ele também fazia alguns plantões em hospitais, mas seu foco estava na clínica, onde atendia crianças de famílias com bom poder aquisitivo.
O casamento aconteceu 2 anos depois da formatura, numa cerimônia linda realizada em uma fazenda nos arredores de Belo Horizonte. Era um dia de sol radiante, o céu estava azul sem nenhuma nuvem, e o jardim da fazenda estava decorado com arranjos de flores brancas e rosas. Márcia usava um vestido longo de renda, simples mas elegante, com uma cauda curta que arrastava levemente no chão de grama. O cabelo estava preso em um coque baixo, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Marcos estava impecável no terno cinza escuro, gravata azul marinho, sapatos pretos brilhando ao sol. Quando ele a viu entrando, acompanhada pelo pai, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele segurou as mãos dela durante os votos, a voz trêmula de emoção quando disse: "Eu aceito." A festa durou até a madrugada, com música ao vivo, comida mineira farta e muita dança. Eles cortaram um bolo de 3 andares decorado com flores de açúcar, brindaram com champanhe importada que custava mais de R$ 600 a garrafa, presente do pai de Marcos, que era empresário do ramo de construção civil. Os primeiros anos de casamento foram relativamente tranquilos. Eles moravam em um apartamento de 2 quartos no bairro Buritis, um lugar de classe média onde as ruas eram arborizadas e havia pequenos comércios nas esquinas. O apartamento não era grande, tinha cerca de 70 metros quadrados, mas era aconchegante. A sala tinha um sofá bege de 3 lugares, uma televisão de 50 polegadas na parede, uma estante com livros de medicina e enfermagem misturados com romances, que Márcia gostava de ler nas poucas horas livres. A cozinha era pequena, mas funcional, com armários brancos e uma bancada de granito cinza. O quarto do casal tinha uma cama king, um guarda-roupa embutido de 6 portas e uma penteadeira onde Márcia organizava suas maquiagens e cremes. Aos poucos, porém, as coisas começaram a mudar. Já estavam casados há cerca de 8 anos, quando Marcos começou a ficar cada vez mais ausente, sempre com desculpas sobre plantões extras, reuniões com outros médicos, congressos em outras cidades. Ele chegava tarde em casa, por vezes depois da meia-noite, com um cheiro de perfume caro impregnado na roupa, um perfume que não era o que ele costumava usar. Quando Márcia perguntava sobre o dia dele, as respostas eram vagas, evasivas, sem os detalhes que ele costumava compartilhar antes. "Foi um dia corrido, amor, muitos pacientes, muita papelada." Ele dizia, já tirando o jaleco e indo direto para o banho. O dinheiro também começou a se tornar uma fonte constante de tensão entre eles. Márcia trabalhava duro, fazia plantões extras sempre que podia, mas seu salário de enfermeira em hospital público não passava de R$ 4.500 por mês. Ela pagava as contas de luz, água e internet e a metade do aluguel do apartamento, que custava R$ 2.200 mensais. Sobrava pouco para outras coisas. Marcos, por sua vez, ganhava bem mais com suas consultas particulares, entre R$ 15.000 e R$ 20.000 por mês, dependendo da quantidade de atendimentos. Mas ele nunca tinha dinheiro disponível quando ela pedia ajuda para comprar algo para casa ou para pagar alguma conta que estava atrasada. "Estou com o dinheiro contado esse mês", ele dizia, com um tom de voz irritado. "Você não consegue se organizar melhor com seu salário?" As brigas ficaram mais frequentes. Márcia se sentia sozinha naquele casamento, como se estivesse carregando todo o peso das responsabilidades domésticas nas costas, enquanto Marcos vivia sua vida sem se importar. Ela tentava conversar, tentava entender o que estava acontecendo, mas ele sempre desviava do assunto. Dizia que estava estressado com o trabalho, que ela estava sendo dramática, que tudo estava bem, mas nada estava bem. Márcia sentia isso nas entranhas, uma certeza que crescia a cada dia, alimentada por pequenos detalhes que ela tentava ignorar, mas que se acumulavam como pedras em seu peito. O celular de Marcos tornou-se um objeto sagrado, intocável. Ele o mantinha sempre consigo, mesmo quando ia ao banheiro. Colocava a tela virada para baixo quando pousava em alguma superfície, mudava a senha com frequência. Quando alguma mensagem chegava e Márcia estava por perto,
Ele rapidamente pegava o aparelho e lia longe dos olhos dela, às vezes saindo do cômodo para responder. É coisa do trabalho. Ele justificava quando ela perguntava, com aquele tom de voz que deixava claro que não queria prolongar a conversa. Uma tarde de quinta-feira, Márcia estava de folga e decidiu fazer uma surpresa para Marcos. Ela acordou cedo, foi ao supermercado e comprou todos os ingredientes para fazer o prato favorito dele: frango com quiabo, arroz branco soltinho, feijão tropeiro e couve refogada. Gastou R$ 120 na compra, dinheiro que havia guardado fazendo alguns plantões noturnos extras. Passou a tarde toda na cozinha temperando o frango com alho, sal e pimenta do reino, refogando o quiabo com cebola até ficar macio, preparando o feijão tropeiro com bacon, linguiça calabresa, ovos e farinha de mandioca. A casa inteira ficou perfumada com aquele cheiro de comida caseira mineira, um aroma que trazia memórias de infância, de domingo na casa da avó. Ela arrumou a mesa com cuidado, colocou uma toalha limpa de cor branca, os pratos bonitos que eles haviam ganhado de casamento, talheres bem polidos, copos de cristal. Acendeu 2 velas vermelhas no centro da mesa, criando uma atmosfera romântica. Tomou um banho demorado. Passou um creme hidratante com cheiro de lavanda em todo o corpo. Vestiu um vestido vermelho que marcava sua silhueta, soltou os cabelos e passou uma maquiagem leve. Estava linda e esperava que aquela noite pudesse ser um recomeço, uma forma de reacender a chama que parecia estar se apagando entre eles. Marcos chegou em casa às 9h30 da noite, 3 horas depois do horário que havia prometido. Ele abriu a porta e entrou com pressa, nem percebeu a mesa arrumada ou o cheiro da comida. Estava com o celular grudado na orelha, falando baixo com alguém. Não vai dar hoje não, surgiu um imprevisto. A gente se vê amanhã, tá bom? Ele desligou quando percebeu Márcia parada na sala, olhando para ele com os olhos marejados de lágrimas. Quem era? Ela perguntou, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Um colega da clínica, Marcos respondeu, já tirando o paletó e jogando no sofá. Por que você está vestida assim? Eu preparei um jantar especial para a gente, Márcia disse, apontando para a mesa. Pensei que poderíamos ter uma noite boa juntos, conversar como a gente fazia antes. Marcos olhou para a mesa, depois para ela, e suspirou com impaciência. Márcia, eu estou cansado. Tive um dia exaustivo na clínica. Atendi mais de 20 crianças. Eu só quero tomar um banho e deitar. Mas eu passei a tarde toda cozinhando, ela insistiu, sentindo a voz começar a tremer. Fiz tudo o que você gosta. Não pode nem sentar 10 minutos comigo? Você não entende que eu estou esgotado? Marcos elevou a voz, o rosto ficando vermelho de irritação. Eu não pedi para você fazer nada disso. Você fica criando essas expectativas e depois fica chateada quando as coisas não saem como você planejou. As palavras dele foram como tapas no rosto dela. Márcia sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelas bochechas, manchando a maquiagem que havia aplicado com tanto cuidado. Ela virou de costas, não queria que ele a visse chorar, e começou a recolher os pratos da mesa com as mãos tremendo. As velas ainda queimavam, derretendo a cera vermelha que escorria pelos castiçais de metal prateado. Marcos foi para o quarto sem dizer mais nada. Ela ouviu o barulho do chuveiro sendo ligado. Depois o silêncio pesado que preencheu o apartamento. Márcia sentou-se sozinha à mesa e comeu um pouco daquele jantar que havia preparado com tanto amor. A comida estava deliciosa, o frango macio e temperado na medida certa, o quiabo derretendo na boca. Mas ela não conseguia sentir o sabor. Tinha um nó na garganta que tornava difícil engolir. Depois de alguns minutos, ela simplesmente desistiu. Guardou tudo na geladeira em potes plásticos, apagou as velas e foi para o sofá, onde ficou encolhida, abraçando uma almofada até o amanhecer. Já deixou seu comentário dizendo de onde está ouvindo a história? E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. Os meses seguintes foram uma espiral descendente de solidão e suspeitas. Márcia começou a observar mais atentamente o comportamento de Marcos, e quanto mais observava,
Mais detalhes perturbadores descobria. Ele havia comprado roupas novas, camisas de marcas caras que custavam 300 ou 400 reais cada uma, calças de alfaiataria, sapatos sociais italianos. Quando ela perguntou sobre os gastos, ele disse que precisava se vestir bem para passar uma boa imagem aos pacientes na clínica. Imagem é tudo na medicina particular, ele justificou, ajeitando a gola de uma camisa azul celeste que ainda tinha a etiqueta pendurada. Ele também trocou de carro. Vendeu o sedã cinza que tinham há 5 anos e comprou uma SUV preta importada, 0 quilômetro, com bancos de couro bege, teto solar e sistema de som de última geração. O carro custou 190 mil reais. Quando Márcia questionou de onde havia saído tanto dinheiro, ele disse que tinha feito um bom investimento na bolsa de valores e teve lucro. Você não entende dessas coisas de finanças, ele disse, passando a mão no volante novo com satisfação. Mas Márcia sabia administrar dinheiro muito bem. Tinha que fazer malabarismos todo mês para pagar suas contas com o salário de enfermeira e sabia que aquela história não fazia sentido. Uma noite, quando Marcos estava no banho, o celular dele, que estava na cama, começou a tocar. Márcia olhou para a tela e viu Maria escrito. Ela ficou parada, o coração acelerado, debatendo consigo mesma se deveria ou não atender. O telefone continuou tocando, vibrando contra o lençol. Ela esticou a mão e atendeu. Alô? Disse uma voz feminina do outro lado, suave e animada. Amor, já está vindo. Estou te esperando aqui no apartamento, fiz aquela receita que você adora. Márcia ficou congelada, sem conseguir emitir um som. O mundo ao seu redor pareceu desabar. Seu estômago se revirou. Ela sentiu uma náusea subir pela garganta. A mulher do outro lado continuou falando. Marcos, você está aí? A ligação caiu? Com as mãos tremendo violentamente, Márcia desligou. Colocou o celular de volta exatamente onde estava e saiu do quarto cambaleando. Foi até o banheiro do corredor e vomitou tudo o que tinha no estômago, segurando-se na privada branca, o corpo inteiro tremendo como se estivesse com febre. As lágrimas caíam junto com as ânsias de vômito, misturando-se na água do vaso sanitário. Ela podia ouvir o barulho do chuveiro ainda ligado no banheiro do quarto. Marcos cantarolando alguma música, completamente alheio à tempestade que havia se formado do lado de fora. Quando Marcos saiu do banho, Márcia já estava na sala, sentada no sofá com as luzes apagadas. Ele passou por ela em direção à cozinha, enrolado apenas em uma toalha branca na cintura, o corpo ainda molhado, gotas de água escorrendo pelos ombros largos e pelo peito definido. Vou pegar uma água, ele disse casualmente, abrindo a geladeira. A luz fluorescente de dentro do eletrodoméstico iluminou o rosto dele por um momento, e Márcia viu uma expressão que ela não reconhecia, como se estivesse olhando para um estranho. Quem é Maria? A pergunta saiu da boca dela antes que pudesse pensar melhor. Marcos parou com a garrafa de água na mão, o corpo ficando tenso. Ele fechou a geladeira lentamente e se virou para ela. O quê? Maria, Márcia repetiu, levantando-se do sofá e acendendo a luz da sala. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, o rosto pálido. Seu celular tocou enquanto você estava no banho. Uma mulher chamada Maria ligou te chamando de amor, dizendo que estava te esperando num apartamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcia podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos, o som do relógio de parede marcando os segundos, o barulho de um carro passando na rua lá fora. Marcos ficou parado por longos segundos. Depois colocou a garrafa de água na bancada da cozinha e passou a mão pelos cabelos molhados. É uma paciente, ele finalmente disse, a voz controlada demais para parecer natural. A mãe de uma paciente. Ela às vezes me liga para tirar dúvidas sobre a filha. Pacientes te chamam de amor? Márcia riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Pacientes dizem que estão te esperando em apartamentos? Você está ouvindo coisas que não existem, Marcos rebateu, pegando a garrafa novamente e bebendo um longo gole. Você está ficando paranoica, Márcia.
Isso não é saudável. Eu não estou paranoica. Ela gritou, sentindo a raiva começar a substituir a dor. Eu sei o que ouvi. Você está me traindo, Marcos. Admite logo de uma vez. Você está louca, ele disse friamente, passando por ela em direção ao quarto. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas acusações absurdas. Estou cansado, vou dormir. Márcia ficou parada na sala, tremendo de raiva e de dor. Ela queria correr atrás dele, queria gritar, queria arrancar a verdade dele à força. Mas algo a manteve paralisada ali. Talvez o medo de confirmar o que seu coração já sabia ser verdade. Ela passou o resto da noite acordada no sofá, encarando o teto branco do apartamento, ouvindo os sons noturnos da cidade lá fora, carros passando, cachorros latindo ao longe, o vento balançando as árvores. Nas semanas seguintes, Márcia começou a investigar. Ela sabia que estava errado, que estava invadindo a privacidade dele, mas a necessidade de saber a verdade era maior do que qualquer consideração ética. Quando Marcos estava distraído, ela pegava o celular dele e tentava desbloquear. Levou alguns dias até descobrir a senha, uma combinação que ele usava frequentemente, 2308, a data de aniversário da mãe dele. Ela entrou nas mensagens e encontrou conversas que fizeram seu mundo desmoronar completamente. Maria não era uma paciente. Era uma mulher de 28 anos, 9 anos mais nova que Márcia, que trabalhava como gerente de uma loja de roupas femininas em um shopping da região. As mensagens entre ela e Marcos eram íntimas, cheias de declarações de amor, fotos provocantes, planos de encontros em motéis e no apartamento dela. Márcia leu cada palavra com o coração sendo despedaçado em pedaços cada vez menores. Ela viu fotos de Maria, uma mulher bonita de cabelos loiros compridos, olhos azuis, corpo esbelto e curvilíneo. Viu fotos de Marcos com ela, os dois abraçados, sorrindo, felizes. Uma das fotos foi tirada em uma praia, provavelmente durante uma viagem que ele disse ter feito sozinho para um congresso em Florianópolis. Eles estavam de mãos dadas caminhando pela areia, o pôr do sol alaranjado ao fundo, as ondas do mar quebrando na praia. Havia também mensagens sobre dinheiro. Marcos havia transferido para Maria R$ 10.000 para ajudá-la a pagar dívidas do cartão de crédito. Havia comprado para ela uma bolsa de grife que custava R$ 8.000, um presente de aniversário. Tinha pago o aluguel do apartamento dela por 3 meses seguidos, cada mês R$ 1.700. Enquanto isso, Márcia lutava para pagar as contas de casa sozinha, fazia plantões extras que deixavam seu corpo exausto, comia na cantina do hospital para economizar dinheiro com comida. A traição não era apenas emocional, era também financeira. Ele estava sustentando outra mulher com o dinheiro que deveria estar sendo investido na casa deles, na vida deles. Pelas conversas, Márcia descobriu que a traição já durava cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio de mentiras, de encontros escondidos, de gastos secretos. 1 ano e meio em que ela havia sido feita de idiota. Márcia tirou fotos das conversas com seu próprio celular, tremendo tanto que algumas fotos saíram desfocadas. Ela precisava de provas, precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo, de que tudo aquilo era real. Depois de coletar evidências suficientes, ela colocou o celular de Marcos de volta no lugar e saiu do apartamento. Foi até a casa de Amanda, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade. Amanda morava em um apartamento pequeno no bairro Santo Antônio, um lugar boêmio cheio de bares e restaurantes. Era uma quinta-feira à noite, e Amanda estava em casa assistindo uma série na televisão quando Márcia tocou a campainha. Amanda abriu a porta e imediatamente percebeu que algo estava terrivelmente errado. Márcia tinha os olhos vermelhos e inchados, o rosto pálido, as mãos ainda tremendo. — Meu Deus, Márcia, o que aconteceu? Ela perguntou, puxando a amiga para dentro e fechando a porta. Márcia desabou no sofá de Amanda e contou tudo, mostrando as fotos no celular, as mensagens, as transferências de dinheiro. Amanda ouviu em silêncio, a expressão dela passando de choque
para a raiva. Quando Márcia terminou de falar, Amanda a abraçou forte, deixando que ela chorasse no seu ombro até não ter mais lágrimas. Esse desgraçado, Amanda murmurou, acariciando os cabelos da amiga. Você precisa confrontá-lo, Márcia. Você merece a verdade de frente e você precisa sair dessa casa. Eu não sei se consigo, Márcia soluçou, a voz abafada contra o ombro de Amanda. Eu passei tantos anos com ele. Como eu deixo tudo isso para trás? Porque você merece mais do que isso, Amanda disse firmemente, segurando o rosto de Márcia entre as mãos e olhando nos olhos dela. Você é uma mulher incrível, forte, trabalhadora. Você salva vidas todos os dias no hospital. Você não merece ser tratada assim. Você merece alguém que te valorize, que te respeite, que invista em vocês dois e não em uma amante. Márcia ficou na casa de Amanda aquela noite, dormindo no quarto de hóspedes, uma cama de solteiro com lençóis floridos e um cobertor quentinho. Ela não conseguiu dormir muito. Ficou olhando para o teto, pensando em como sua vida havia se transformado em um pesadelo. Ela se lembrava dos votos que haviam feito no casamento, as promessas de fidelidade, de companheirismo, de enfrentar tudo juntos. Tudo aquilo agora parecia uma mentira cruel. Na manhã seguinte, Márcia voltou para o apartamento determinada a confrontar Marcos. Era uma sexta-feira e ela não tinha plantão. Marcos estava na cozinha tomando café quando ela entrou, vestindo um terno cinza claro, gravata vermelha, sapatos pretos engraxados. Ele estava olhando o celular e sorrindo, provavelmente lendo alguma mensagem de Maria. Precisamos conversar, Márcia disse, a voz saindo mais firme do que ela esperava. Agora não, estou atrasado para a clínica, ele respondeu sem levantar os olhos do celular. Agora sim, ela insistiu, tirando o próprio celular do bolso da calça jeans e abrindo as fotos que havia tirado. Quem é Maria? Marcos finalmente olhou para ela e pela primeira vez Márcia viu medo nos olhos dele. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. Eu vi todas as mensagens, Marcos, Márcia continuou, a voz começando a tremer apesar do esforço para se manter calma. Eu vi as fotos de vocês juntos. Eu vi você dizendo que ama ela. Eu vi você transferindo dinheiro para ela enquanto eu me mato de trabalhar para pagar as contas aqui de casa. Durante quanto tempo? Durante quanto tempo você está me traindo? O silêncio de Marcos foi a confirmação que ela precisava. Ele abaixou o celular, o rosto ficando pálido. Passou a mão pelos cabelos em um gesto nervoso e suspirou profundamente. Márcia, Ele começou, mas ela o interrompeu. Durante quanto tempo? Ela repetiu, elevando a voz, sentindo as lágrimas começarem a cair novamente. 1 ano e meio. Ele finalmente confessou, evitando o olhar dela. Eu conheci ela em um evento da clínica. Nós conversamos, nos conectamos e as coisas simplesmente aconteceram. As coisas simplesmente aconteceram? Márcia riu histericamente. Você está me traindo há 1 ano e meio e tudo o que você tem a dizer é que as coisas simplesmente aconteceram? Você gastou milhares de reais com ela, dinheiro que deveria estar sendo usado aqui em casa comigo, na nossa vida juntos. Você não entende. Marcos tentou explicar, a voz ganhando um tom defensivo. Eu não sou feliz há muito tempo, Márcia. Nossa relação está desgastada. Nós brigamos por tudo. Você está sempre cansada, sempre reclamando de dinheiro, sempre cobrando coisas de mim. As palavras dele foram como facadas no coração dela. Eu estou cansada porque eu trabalho 12 horas por dia no hospital, ela gritou. Eu reclamo de dinheiro porque eu pago as contas sozinha enquanto você gasta tudo com sua amante. E eu cobro porque eu sou sua esposa. E você deveria estar comprometido com esse casamento. Talvez esse seja o problema, Marcos disse friamente, pegando a maleta que estava em cima da bancada. Talvez a gente tenha se casado cedo demais. Talvez a gente não seja mais compatível. Márcia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela se apoiou na bancada da cozinha, as pernas fracas, o mundo girando ao seu redor. Você está dizendo que quer o divórcio? Marcos evitou o olhar dela novamente.
Eu acho que seria melhor para nós dois. Claramente isso não está funcionando mais. Para você não está funcionando porque você encontrou outra pessoa, Márcia disse, as lágrimas escorrendo livremente agora. Se você não tivesse conhecido ela, você ainda estaria aqui fingindo que tudo está bem? Não é só por causa dela, ele argumentou, mas a voz dele não carregava convicção. É por nós. Por como as coisas estão entre nós. Márcia respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que a consumia. Raiva, dor, traição, humilhação, tudo misturado em uma massa sufocante dentro do peito. Então vai, ela disse, a voz saindo baixa, mas firme. Vai para ela, pega suas coisas e vai. Marcos pareceu surpreso com a resposta dela. Talvez esperasse que ela implorasse para que ele ficasse, que fizesse uma cena, que tentasse salvá-lo. Mas Márcia estava cansada demais para implorar. Ela tinha orgulho, tinha dignidade, e não ia se rebaixar a pedir para que ele permanecesse em um casamento que ele claramente não valorizava mais. Tudo bem, ele disse, após um momento de hesitação. Eu vou pegar algumas coisas e vou para um hotel hoje. Amanhã eu volto para buscar o resto. Márcia virou de costas, não queria vê-lo saindo. Ouviu os passos dele indo para o quarto, o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas, o zíper de uma mala sendo puxado. 10 minutos depois, ele passou pela cozinha carregando uma mala grande de viagem, a mesma que eles usavam quando viajavam juntos para a praia ou para as cidades históricas. Ele parou na porta como se fosse dizer algo, mas depois simplesmente saiu, fechando a porta atrás de si com um clique suave. O silêncio que preencheu o apartamento foi absoluto. Márcia ficou parada na cozinha, olhando para a xícara de café pela metade que Marcos havia deixado na bancada, para o jornal aberto na página de economia, para os pequenos sinais de uma vida compartilhada que agora estava terminando. Ela sentiu as pernas cederem e deslizou para o chão, as costas apoiadas no armário da cozinha, e chorou como nunca havia chorado antes. Eram soluços profundos que vinham do fundo da alma, um lamento por tudo o que ela estava perdendo, pelo futuro que havia planejado e que agora nunca se concretizaria. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Márcia. Ela ligou para o hospital e pediu alguns dias de folga, alegando problemas pessoais. Passou a maior parte do tempo na cama, as cortinas fechadas, o apartamento mergulhado em penumbra. Ela não tinha fome, não tinha vontade de fazer nada. Amanda vinha visitá-la todos os dias, trazendo comida que Márcia mal tocava, tentando animá-la, fazendo companhia. A mãe de Márcia, Dona Teresa, uma senhora de 65 anos que morava em Juiz de Fora, veio passar alguns dias com a filha quando soube da separação. Ela cozinhava, limpava o apartamento, tentava fazer Márcia comer pelo menos uma refeição decente por dia. Você precisa se alimentar, minha filha, Dona Teresa dizia, colocando um prato de sopa de legumes na frente de Márcia. Você está ficando só pele e osso. Mas Márcia não conseguia comer. Tinha um nó permanente na garganta, um peso no estômago que tornava impossível engolir qualquer coisa. Ela havia perdido 5 quilos em 2 semanas, as roupas ficando frouxas no corpo, o rosto mais magro, olheiras profundas marcando seus olhos cor de mel. Marcos voltou ao apartamento no sábado seguinte para buscar o resto de suas coisas. Márcia estava na casa de Amanda quando ele chegou. Não queria estar lá para vê-lo levando embora os pedaços da vida deles. Dona Teresa ficou para supervisionar, certificando-se de que ele levasse apenas o que era dele. Ele encheu o carro novo várias vezes, levando roupas, livros, alguns móveis que havia comprado antes do casamento. Deixou a maior parte das coisas da casa, até porque, segundo ele disse a Dona Teresa, o apartamento de Maria não era muito grande e não tinha espaço para tudo. Ele foi embora para morar com ela. Dona Teresa contou para Márcia mais tarde, a voz carregada de indignação. Nem teve a decência de alugar um lugar sozinho primeiro. Foi direto para os braços da amante. A informação foi mais uma facada no coração de Márcia. Ela imaginou Marcos no apartamento de Maria, dormindo na cama dela, acordando ao lado dela,
fazendo com ela todas as coisas que costumava fazer com Márcia. A dor era física, uma sensação de aperto no peito que às vezes dificultava até mesmo respirar. As semanas se transformaram em meses. Márcia lentamente voltou a trabalhar, mas era como um zumbi, apenas cumprindo os movimentos necessários para passar o dia. Ela atendia os pacientes no setor de emergência, trocava curativos, aplicava medicações, fazia relatórios, mas tudo de forma mecânica, sem estar realmente presente. Os colegas de trabalho perceberam a mudança nela, mas respeitaram seu espaço, oferecendo apoio quando necessário, mas sem pressionar. O processo de divórcio foi iniciado. Márcia contratou uma advogada indicada por Amanda, uma mulher competente chamada doutora Helena, que tinha um escritório na região central de Belo Horizonte. A advogada explicou que, como não havia filhos e todos os bens haviam sido adquiridos após o casamento, seria uma separação relativamente simples. O apartamento estava alugado em nome dos dois, então apenas rescindiriam o contrato. Marcos concordou em dar a Márcia metade do valor que havia na conta conjunta, cerca de R$ 15.000, embora ela soubesse que ele tinha muito mais guardado em outras contas que mantinha secretamente. Durante esse processo, Márcia descobriu outras verdades dolorosas. Uma colega de Marcos na clínica, que nunca havia gostado muito dele, procurou Márcia e contou que a traição era conhecida há muito tempo. Outros médicos sabiam, as secretárias sabiam, mas ninguém teve coragem de contar a ela. Maria ia buscar Marcos na clínica algumas vezes, esperava por ele estacionada do outro lado da rua na SUV dele. Eles almoçavam juntos em restaurantes caros da região. Não se escondiam tanto quanto Marcos fazia parecer. Márcia sentiu-se uma idiota, a última a saber de algo que aparentemente era público. Mas a parte mais difícil foi quando Márcia descobriu que Marcos havia levado Maria para viagens que ele disse serem de trabalho. Aquele congresso em Florianópolis não era um congresso, era uma viagem romântica de 4 dias em um resort de luxo na praia, onde eles ficaram hospedados em um chalé à beira-mar que custava R$ 1.200 por dia. Ele havia levado Maria para Campos do Jordão no inverno, ficado em um hotel romântico com lareira no quarto, jantado em restaurantes sofisticados, onde a conta saía por mais de R$ 600. Tudo isso enquanto dizia a Márcia que não tinha dinheiro para ajudá-la em casa, que estava apertado financeiramente. A raiva que Márcia sentiu quando descobriu essas coisas foi purificadora de certa forma. Ela percebeu que não estava perdendo nada de valor. Estava, na verdade, se livrando de um homem que não a respeitava, que mentiu para ela durante anos, que priorizou seus próprios desejos egoístas acima do compromisso que havia assumido. Essa percepção não tirou a dor, mas trouxe uma clareza necessária. Márcia começou a fazer terapia. A psicóloga doutora Cláudia era uma mulher na faixa dos 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de armação vermelha, voz calma e acolhedora. O consultório dela ficava em um prédio antigo no bairro Funcionários, uma sala pequena, mas aconchegante com poltronas macias e plantas nas janelas. Nas sessões semanais, Márcia desabafava, chorava, gritava às vezes. Doutora Cláudia a ajudou a processar a traição, a entender que nada do que aconteceu foi culpa dela, que as escolhas de Marcos eram apenas dele. Você não é responsável pelas ações dele, doutora Cláudia repetia frequentemente. Ele fez escolhas conscientes de te trair, de mentir, de desviar recursos que deveriam estar sendo investidos no casamento. Isso diz tudo sobre o caráter dele e nada sobre o seu valor como pessoa ou como esposa. Aos poucos, Márcia começou a reconstruir sua vida. Ela se mudou do apartamento que havia compartilhado com Marcos. As memórias ali eram pesadas demais. Encontrou um apartamento menor, um kitnet de 30 metros quadrados no bairro Prado, uma região mais simples, mas com boa localização. O aluguel era de R$ 900, bem mais barato que o anterior, o que aliviou um pouco sua situação financeira. O apartamento era pequeno,
tinha apenas um cômodo principal que servia como quarto e sala, uma cozinha americana e um banheiro, mas era dela e só dela. Ela decorou com gosto, comprou alguns móveis em lojas de usados, pintou as paredes de um tom suave de azul claro que transmitia paz. Amanda e outras amigas a ajudaram com a mudança, carregando caixas escada acima, montando móveis, pendurando cortinas. Elas fizeram uma festa pequena no dia em que Márcia se instalou. Compraram vinhos, queijos, pães, frios e brindaram ao novo começo dela. Aos recomeços, Amanda disse levantando a taça de vinho tinto. E há homens que mereçam mulheres incríveis como você. O divórcio foi oficializado 6 meses após a separação, em setembro. Márcia assinou os papéis no escritório da doutora Helena em uma manhã chuvosa. Ela usava um vestido preto simples, sapatos de salto baixo, os cabelos presos em um rabo de cavalo. Quando a caneta tocou o papel, ela sentiu um misto de tristeza e alívio. Era o fim oficial de um capítulo de sua vida, de 10 anos de casamento, compartilhados com alguém que ela amou profundamente. Mas também era o começo de algo novo, uma página em branco, esperando para ser escrita. Marcos não apareceu para assinar os documentos pessoalmente. Enviou um representante legal, o que foi melhor para Márcia, que não teria suportado vê-lo naquele momento. Se você acompanhou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e nos comentários diga de onde você está ouvindo esta história. Márcia passou os meses seguintes focada em si mesma, em se curar, em se tornar novamente a pessoa que era antes de toda essa dor. Ela retomou velhos hobbies que havia abandonado durante o casamento. Voltou a fazer caminhadas matinais no parque municipal, respirando o ar fresco da manhã, observando os pássaros nas árvores, sentindo o sol no rosto. Começou a ler novamente, devorava livros que comprava em sebos, romance, suspense, autoajuda. Ela se matriculou em uma aula de yoga em um estúdio perto de casa, onde aprendeu técnicas de respiração e meditação que a ajudaram a acalmar a mente agitada. O Natal daquele ano foi melancólico, mas suportável. Márcia passou com a família em Juiz de Fora, na casa de Dona Teresa. Seus irmãos estavam lá com suas respectivas famílias, sobrinhos correndo pela casa, o cheiro de peru assado e rabanada perfumando o ar. Ela ajudou a mãe na cozinha, preparando a ceia tradicional, conversou com os irmãos sobre trivialidades, distribuiu presentes para os sobrinhos. À noite, quando todos já haviam ido embora e a casa estava silenciosa, ela e Dona Teresa sentaram-se na varanda para tomar um chá de camomila. "Você está melhor, minha filha", Dona Teresa disse, segurando a mão de Márcia entre as suas, mãos calejadas de uma vida de trabalho duro. "Eu vejo nos seus olhos que você está se curando." Márcia apertou a mão da mãe de volta. "Está sendo difícil, mãe, mas eu estou tentando. Alguns dias são melhores que outros." "É assim mesmo", Dona Teresa assentiu, olhando para o céu estrelado acima delas. "A vida nos bate às vezes, nos coloca de joelhos, mas nós somos fortes, mulheres da nossa família sempre foram. Você vai se levantar, vai ver, e vai ser mais forte do que era antes." Aquelas palavras ficaram com Márcia. Ela era forte, havia sobrevivido à pior dor de sua vida e ainda estava de pé. Isso tinha que significar alguma coisa. O ano novo trouxe mudanças inesperadas. Em janeiro, Márcia foi promovida no hospital. O diretor do setor de emergência reconheceu seu trabalho dedicado, sua competência profissional e a colocou como supervisora de turno. O novo cargo veio com um aumento de salário de R$ 1.500, levando seu ganho mensal para R$ 6.000. Não era uma fortuna, mas fazia diferença significativa em seu orçamento mensal. Ela conseguiu finalmente respirar um pouco financeiramente. Não precisava mais fazer tantos plantões extras que a deixavam exaurida. Com o trabalho indo bem, Márcia começou a investir mais em si mesma. Ela renovou seu guarda-roupa. Comprou roupas que faziam ela se sentir bonita e confiante. Mudou o corte de cabelo, deixando-o mais curto,
na altura dos ombros, com algumas mechas mais claras que iluminavam o rosto. Começou a usar maquiagem de novo, não muito, apenas o suficiente para realçar seus olhos cor-de-mel e dar cor aos lábios. Ela se olhava no espelho e via uma mulher diferente da que era um ano antes, mais madura, com marcas de dor nos olhos, mas também com uma força nova. Enquanto isso, a vida de Marcos estava seguindo um caminho muito diferente. Márcia soube, através de Amanda, que continuava recebendo atualizações da amiga em comum, que o relacionamento dele com Maria estava começando a apresentar rachaduras. Morar juntos estava sendo mais difícil do que eles imaginavam. Maria reclamava constantemente da presença dele no apartamento pequeno, das roupas espalhadas, dos hábitos dele. Eles brigavam com frequência, principalmente sobre dinheiro. Maria esperava que ele continuasse bancando tudo, pagando as contas dela, comprando presentes caros, mas a realidade financeira de Marcos estava começando a mudar também. A clínica onde trabalhava estava enfrentando dificuldades. Alguns médicos parceiros se desligaram, a quantidade de pacientes diminuiu. Sua renda estava caindo. Em março, 1 ano e 3 meses após a separação, aconteceu algo que mudaria a vida de Márcia novamente. O hospital estava recebendo uma grande doação de equipamentos médicos de última geração de um empresário local e houve um evento para marcar a entrega. Márcia estava trabalhando no dia do evento, mas foi convidada a participar da cerimônia, já que era uma das supervisoras. Ela usou seu uniforme branco impecavelmente limpo, o cabelo preso em um coque elegante, e compareceu ao auditório do hospital onde o evento estava sendo realizado. O doador era um homem chamado Marcelo, tinha 42 anos, era dono de uma rede de supermercados em Minas Gerais. Ele era alto, media cerca de 1,90 m. Tinha cabelos castanhos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos castanhos profundos, um sorriso fácil que iluminava o rosto. Ele usava um terno azul marinho bem cortado, gravata listrada e carregava consigo uma aura de sucesso, mas sem arrogância. Quando ele subiu ao palco para fazer seu discurso sobre a importância de investir em saúde pública, Márcia ficou impressionada com a sinceridade na voz dele, com a paixão genuína que demonstrava ao falar sobre responsabilidade social. Após o evento, houve um coquetel na área externa do hospital. Márcia estava conversando com alguns colegas de trabalho quando Marcelo se aproximou do grupo. Ele estava interessado em saber mais sobre o trabalho dos profissionais da emergência, fazia perguntas inteligentes, ouvia atentamente as respostas. Seus olhos encontraram os de Márcia várias vezes durante a conversa, e ela sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma fagulha de interesse, de atração. No final do coquetel, Marcelo pediu desculpas ao grupo e se dirigiu especificamente a Márcia. "Você poderia me dar alguns minutos?" ele perguntou, o tom de voz educado, mas carregando algo mais. "Gostaria de saber mais sobre o trabalho da supervisão da emergência, para entender melhor como minha doação será utilizada." Márcia concordou, embora desconfiasse que não era apenas sobre a doação que ele queria conversar. Eles caminharam pelo jardim do hospital, conversando sobre o setor de emergência, sobre os desafios diários, sobre as histórias de vida que passavam por ali todos os dias. Marcelo ouvia com interesse genuíno, fazia perguntas perspicazes, compartilhava algumas de suas próprias experiências no mundo empresarial. "Posso ser direto?" ele finalmente perguntou depois de alguns minutos de conversa. Eles haviam parado perto de um banco embaixo de uma árvore frondosa, a sombra protegendo-os do sol forte da tarde. "Eu gostaria de convidá-la para jantar. Não tem nada a ver com a doação ou com o hospital. Eu apenas achei você interessante, inteligente e gostaria de conhecê-la melhor." Márcia ficou surpresa com a franqueza dele. Ela havia se fechado tanto para possibilidades românticas, desde a separação, que nem considerava que alguém pudesse estar interessado nela. "Eu não sei." Ela hesitou, mexendo nervosamente com a pulseira que usava no pulso. "Eu acabei de sair de um relacionamento complicado.
Não sei se estou pronta para isso. Sem pressão, Marcelo disse rapidamente, levantando as mãos em um gesto tranquilizador. Pode ser apenas um jantar entre dois adultos que estão se conhecendo. Se você se sentir confortável no futuro para algo mais, ótimo. Se não, sem problema. Mas eu adoraria ter a chance de conhecê-la melhor. Havia algo no jeito dele que fez Márcia se sentir segura. Ele não estava sendo insistente ou invasivo. Estava apenas sendo honesto sobre seu interesse. Depois de pensar por alguns segundos, ela concordou. Tudo bem, apenas um jantar. O sorriso que ele deu em resposta foi genuíno e alegre. Eles trocaram números de telefone e Marcelo disse que entraria em contato durante a semana para marcar o jantar. Quando Márcia chegou em casa naquela noite, ela contou para Amanda sobre o encontro. Amanda ficou animada, quase pulando de alegria. Isso é maravilhoso, Márcia. Você merece conhecer alguém legal. E ele parece ser um bom homem, respeitoso. Estou nervosa, Márcia admitiu, sentando-se no sofá de seu pequeno apartamento. Faz tanto tempo desde que saí com alguém que não seja Marcos. E se eu não souber como agir? E se for estranho? Vai ser exatamente como deve ser. Amanda a tranquilizou, sentando ao lado da amiga. Você é incrível, Márcia. Qualquer homem teria sorte de jantar com você. Apenas seja você mesma e veja o que acontece. O jantar foi marcado para a sexta-feira seguinte. Marcelo escolheu um restaurante italiano sofisticado no bairro Savassi, um lugar elegante, mas não excessivamente formal. Márcia passou horas decidindo o que vestir, experimentando várias opções antes de se decidir por um vestido azul marinho que chegava até os joelhos, simples mas elegante, combinado com sandálias de salto médio. Ela soltou os cabelos, passou uma maquiagem mais elaborada do que costumava usar no dia a dia e se borrifou com um perfume floral suave. Marcelo a buscou às 8h em ponto, dirigindo um sedã preto importado que cheirava a carro novo. Ele estava elegante em uma camisa branca de botões e calça social preta, sem gravata, o colarinho levemente aberto. Você está linda, ele disse quando ela entrou no carro, e a forma como disse soou genuína, não como um cumprimento mecânico. O jantar foi surpreendentemente agradável. Eles conversaram sobre tudo, sobre infâncias em cidades do interior de Minas, sobre as dificuldades de construir carreiras, sobre livros favoritos e filmes que marcaram. Marcelo contou que havia perdido a esposa há 5 anos em um acidente de carro e desde então tinha se dedicado exclusivamente ao trabalho e aos filhos, um casal de gêmeos que agora tinham 17 anos e estavam se preparando para o vestibular. Ele falou sobre a dor da perda, sobre como foi difícil ser pai e mãe ao mesmo tempo, sobre como estava finalmente começando a se permitir viver novamente. Márcia, por sua vez, contou sobre seu casamento e a traição. Ela não pretendia entrar em detalhes logo no primeiro encontro, mas havia algo em Marcelo que a fazia se sentir à vontade para ser vulnerável. Ele ouviu sem julgar, seus olhos mostrando empatia e compreensão. Ele era um idiota, Marcelo disse simplesmente quando ela terminou de contar. Desculpe ser direto, mas qualquer homem que trai uma mulher como você não sabe o valor do que tem. Eles compartilharam uma massa ao molho branco com camarões que custou R$ 180. Beberam uma garrafa de vinho tinto italiano que custou R$ 250 e terminaram com um tiramisu que derretia na boca. A conta total foi de mais de R$ 600, mas Marcelo pagou sem pestanejar, não permitindo que Márcia contribuísse. Depois do jantar, eles caminharam pela Savassi, as ruas iluminadas por postes antigos, o barulho dos bares e restaurantes criando uma atmosfera vibrante. Marcelo não tentou nada além de segurar a mão dela no final da noite, um gesto simples, mas significativo. Quando ele a deixou em casa, ele se inclinou e beijou sua testa suavemente. Eu adoraria ver você de novo, ele disse, os olhos nos dela. Se você quiser, é claro. Eu gostaria, Márcia respondeu, surpreendendo-se com a própria resposta. E ela realmente gostaria. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções novas.
Márcia e Marcelo começaram a se ver regularmente, jantar tornando-se um ritual semanal, depois 2 vezes por semana, depois quase todos os dias. Ele era tudo o que Marcos não era: atencioso, presente, generoso não apenas com dinheiro, mas com tempo e atenção. Ele levava flores para ela no trabalho, mandava mensagens durante o dia apenas para saber como ela estava, planejava surpresas pequenas, mas significativas. Ele a apresentou aos filhos 3 meses depois que começaram a namorar. Os gêmeos Lucas e Larissa eram adolescentes educados e inteligentes. Inicialmente havia uma certa reserva, compreensível considerando que Márcia era a primeira mulher séria na vida do pai desde a morte da mãe deles. Mas aos poucos eles foram se aproximando, especialmente depois que Márcia não tentou forçar uma relação ou se colocar no lugar da mãe deles. Ela respeitou o espaço deles, ofereceu amizade sem pressão, e eventualmente eles começaram a confiar nela. Marcelo era bem-sucedido financeiramente, tinha uma casa grande em um condomínio fechado na região da Pampulha, com 5 quartos, piscina, churrasqueira e um jardim amplo. A casa valia cerca de 2 milhões de reais. Ele dirigia carros importados, viajava para o exterior regularmente, tinha uma vida confortável. Mas o que impressionava Márcia não era o dinheiro em si, mas o que ele fazia com ele. Ele doava regularmente para instituições de caridade, apoiava projetos sociais, investia em educação para jovens carentes. Ele usava seus recursos para fazer diferença no mundo, não apenas para a ostentação. 6 meses depois de conhecer Marcelo, Márcia se viu apaixonada novamente. Era diferente do que sentia por Marcos, mais maduro, mais consciente, construído sobre bases sólidas de respeito mútuo e valores compartilhados. Marcelo a fazia sentir valorizada, importante, amada de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. Enquanto isso, em maio, cerca de 1 ano e 8 meses após ter saído de casa, a vida de Marcos desmoronou completamente. Maria o deixou de forma abrupta. Ela havia conhecido outro homem, um empresário mais jovem de 32 anos, que tinha uma empresa de tecnologia e ainda mais dinheiro que Marcos. Ela simplesmente pediu que ele saísse do apartamento dela, disse que não estava mais apaixonada, que eles queriam coisas diferentes da vida. Marcos ficou devastado. Ele teve que alugar um apartamento às pressas, um lugar pequeno e impessoal em um prédio sem portaria no bairro Santa Efigênia. O aluguel era R$ 1.400 e ele se viu morando sozinho pela primeira vez em anos, em um espaço vazio que ecoava sua solidão. A clínica onde trabalhava continuou tendo problemas financeiros. Sua renda caiu de 20 mil para cerca de 8 mil reais mensais, uma queda significativa que o forçou a ajustar drasticamente seu estilo de vida. Ele tentou fazer novos investimentos para recuperar financeiramente, mas fez escolhas ruins, influenciado por um amigo, e perdeu 50 mil reais em uma aplicação arriscada que deu errado. Teve que vender a SUV preta que havia comprado na época da traição, o carro que tanto amava, e voltar a andar de transporte público ou Uber porque não tinha dinheiro para comprar outro veículo. A depressão o atingiu como uma onda gigantesca. Marcos começou a faltar no trabalho. Ficava dias na cama sem tomar banho, sem comer direito, apenas encarando o teto branco do apartamento vazio. Ele havia perdido Maria, havia destruído seu casamento com Márcia, havia arruinado sua situação financeira e agora estava sozinho lidando com as consequências de todas as suas escolhas egoístas. Os amigos foram se afastando, cansados de seus desabafos constantes, de sua energia negativa. Até mesmo seus pais, que inicialmente tentaram apoiá-lo, começaram a se distanciar, cansados de suas reclamações. Foi nesse estado em agosto, cerca de 2 anos após a separação, e quando Márcia já estava namorando Marcelo há 5 meses, que Marcos teve a péssima ideia de tentar entrar em contato com Márcia novamente. Ele conseguiu o número novo dela através de um conhecido em comum
e ligou numa noite de quinta-feira. Marcia estava em casa, acabando de chegar do trabalho, quando o celular tocou mostrando um número desconhecido. Alô? Ela atendeu, colocando o aparelho entre o ombro e a orelha enquanto tirava os sapatos. Márcia, sou eu, Marcos. A voz do outro lado soou hesitante, cansada. O corpo inteiro dela ficou tenso ao ouvir aquela voz. Fazia quase 2 anos que eles não conversavam, desde pouco depois da assinatura dos papéis do divórcio. O que você quer, Marcos? Eu preciso falar com você, ele disse, e ela podia ouvir a tristeza na voz dele. Você pode me encontrar? Só para conversar, por favor, é importante. Todas as fibras do ser de Márcia diziam para recusar, para desligar o telefone e bloquear aquele número. Mas uma parte dela, talvez movida pela curiosidade ou pelos anos que passaram juntos, concordou. Tudo bem. No café na esquina do seu antigo apartamento. Amanhã às 6 da tarde. Eles se encontraram no dia seguinte. Márcia chegou primeiro, pediu um café expresso e sentou-se em uma mesa perto da janela, de onde podia ver a rua. Quando Marcos entrou, ela quase não o reconheceu. Ele havia emagrecido muito. O rosto estava pálido e cansado. Tinha olheiras profundas. O cabelo estava despenteado e mais comprido do que costumava usar. Ele usava uma camisa amarrotada e uma calça jeans desbotada, sapatos velhos. Não tinha mais aquele ar de confiança que sempre o caracterizou. Ele sentou-se na frente dela, pediu um café também, e ficaram em silêncio constrangedor por alguns segundos. Como você está? Ele finalmente perguntou, evitando o olhar dela. Estou bem, Márcia respondeu honestamente. Estou muito bem, na verdade. Eu soube que você foi promovida no hospital, ele disse. Parabéns. Obrigada. Mais silêncio. Marcos mexia nervosamente no guardanapo de papel, rasgando-o em pequenos pedaços. Eu estraguei tudo, Márcia. Ele finalmente disse, a voz quebrando. Eu estraguei nossa vida juntos. Estraguei minha carreira. Estraguei tudo. Maria me deixou. Ela nunca me amou de verdade, só estava interessada no meu dinheiro. E agora eu estou sozinho, deprimido, sem dinheiro, sem nada. Márcia ouviu sem interromper, sem demonstrar emoção. Eu sinto muito pelo que fiz com você, ele continuou, lágrimas começando a escorrer pelo rosto dele. Ele não fez esforço para escondê-las. Você não merecia nada daquilo. Você era uma esposa incrível, trabalhadora, dedicada, e eu joguei tudo fora por causa de uma ilusão, de algo que nunca foi real. Eu fui um idiota completo. Sim, você foi. Márcia concordou calmamente. Eu queria saber se você acha que a gente poderia tentar de novo, ele disse, finalmente olhando nos olhos dela. Se você poderia me dar outra chance. Eu prometo que mudei, que aprendi minha lição. Eu prometo que seria diferente. Marcia respirou fundo. Parte dela, a parte que ainda guardava memórias dos bons tempos, sentiu uma pontada de compaixão ao ver aquele homem destruído na frente dela. Mas era uma parte muito pequena, muito distante. A mulher que ela era agora, a Márcia que havia sobrevivido à traição, à dor, à reconstrução, essa mulher sabia exatamente o que responder. Não, Marcos, ela disse firmemente, mas sem raiva. Não há nenhuma chance de voltarmos. O que você fez comigo, a forma como me traiu, como mentiu, como gastou nosso dinheiro com outra mulher enquanto eu me matava trabalhando para pagar contas, isso quebrou algo entre nós que nunca pode ser consertado. Mas eu mudei, ele insistiu, a voz desesperada. Eu estou arrependido. Você está arrependido porque as coisas deram errado para você, Márcia corrigiu. Você está arrependido porque Maria te deixou, porque você perdeu dinheiro, porque sua vida não está como você esperava. Mas eu duvido que você teria qualquer arrependimento se as coisas tivessem dado certo com ela. Você não está arrependido por me machucar. Você está arrependido pelas consequências das suas ações. Marcos abaixou a cabeça, incapaz de contestar porque sabia que ela tinha razão. Eu reconstruí minha vida, Marcos, Márcia continuou. Foi extremamente difícil, mas eu fiz isso.
Eu sou mais forte agora, eu me valorizo de uma forma que não fazia antes. E eu não vou voltar para um relacionamento que foi tóxico, que me fez infeliz. Eu mereço mais do que isso. E sabe de uma coisa? Eu encontrei mais. Eu estou em um relacionamento agora com um homem que me trata com respeito, que me valoriza, que investe em mim e no nosso relacionamento. Eu sou feliz de verdade e não vou abrir mão disso por nada. Ela viu o impacto das palavras dela no rosto de Marcos. Ele fechou os olhos, mais lágrimas escorrendo, os ombros caídos em derrota total. Eu espero que você encontre ajuda, Márcia disse, levantando-se da cadeira e pegando sua bolsa. Procure um terapeuta, Marcos. Você está claramente sofrendo de depressão e precisa de ajuda profissional. Mas essa ajuda não vai vir de mim. Eu não posso e não vou ser sua salvadora. Você precisa salvar a si mesmo. Ela colocou R$ 20 na mesa para pagar seu café e saiu do estabelecimento sem olhar para trás. Caminhou pela calçada de paralelepípedo, o sol da tarde iluminando seu caminho, e sentiu uma leveza no peito que não esperava. Aquele encontro, por mais difícil que tivesse sido, trouxe um fechamento que ela não sabia que precisava. Ela havia olhado nos olhos do homem que a traiu, que destruiu anos de sua vida, e conseguiu dizer não. Conseguiu escolher a si mesma, sua felicidade, sua nova vida. E isso era libertador. Marcelo estava esperando por ela quando ela chegou em casa. Ele tinha a chave do apartamento dela agora, já que passavam muito tempo juntos. Ele estava na cozinha preparando o jantar, usava um avental por cima da camisa social, estava fazendo um risoto de cogumelos que ele sabia ser um dos pratos favoritos dela. Quando ela entrou, ele se virou e sorriu, mas o sorriso desapareceu quando viu a expressão no rosto dela. O que aconteceu? Ele perguntou imediatamente, desligando o fogo e indo até ela. Márcia contou sobre o encontro com Marcos, sobre o que ele havia pedido, sobre sua resposta. Marcelo a ouviu em silêncio, depois a puxou para um abraço apertado. Eu estou tão orgulhoso de você, ele murmurou contra os cabelos dela. Sei que não deve ter sido fácil, mas você fez a escolha certa. Para você, para nós, para seu futuro. Márcia se aninhou nos braços dele, sentindo a segurança, o amor, a estabilidade que aquele homem trazia para sua vida. Eu te amo, ela disse, e não era a primeira vez que dizia aquelas palavras para ele. Eu realmente te amo, Marcelo. Eu também te amo, ele respondeu beijando o topo da cabeça dela. Mais do que você imagina. 3 meses depois daquele encontro em novembro, Marcelo pediu Márcia em casamento. Foi em uma viagem que fizeram para Paraty, uma cidade histórica no litoral do Rio de Janeiro. Eles estavam caminhando pela praia ao pôr do sol, os pés descalços afundando na areia molhada, as ondas do mar tocando seus tornozelos. O céu estava pintado com tons de laranja, rosa e roxo, as nuvens parecendo algodão colorido. Marcelo parou de caminhar, segurou as mãos dela entre as suas e se ajoelhou na areia. Márcia, desde que te conheci, minha vida mudou completamente, ele disse, os olhos brilhando com emoção. Você trouxe luz de volta para minha existência. Me fez acreditar novamente que é possível ser feliz, que é possível amar e ser amado. Você é a pessoa mais forte, mais corajosa, mais incrível que eu conheço. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, construindo memórias, superando desafios, celebrando vitórias. Você aceita se casar comigo? Ele abriu uma caixinha de veludo azul, revelando um anel de diamante que brilhava mesmo na luz suave do crepúsculo. Era um solitário simples, mas elegante, exatamente o estilo que Márcia gostaria. Ela olhou para aquele homem ajoelhado na areia, para o amor genuíno em seus olhos, para o futuro que ele estava oferecendo, e não teve nenhuma hesitação na resposta. Sim, ela disse, as lágrimas rolando pelo rosto, mas eram lágrimas de alegria desta vez. Sim, eu aceito. Ele colocou o anel no dedo dela e se levantou, girando-a no ar, ambos rindo de felicidade. Eles se beijaram enquanto o sol terminava de se pôr no horizonte.
as ondas quebrando na praia, os pássaros marinhos voando acima deles. Era um novo começo, uma nova história sendo escrita. O casamento aconteceu 6 meses depois, em maio do ano seguinte, quase 3 anos após a separação de Marcos. Foi uma cerimônia linda em uma fazenda nos arredores de Belo Horizonte, coincidentemente, não muito longe de onde Márcia havia se casado com Marcos anos antes. Mas tudo era diferente desta vez. Amanda foi a madrinha. Os filhos de Marcelo estavam presentes e felizes com a união. Dona Teresa chorou de alegria ao ver sua filha radiante de felicidade de novo. Márcia usou um vestido de noiva elegante em tom champanhe, sem exageros, justo na medida certa, com um véu longo que esvoaçava com o vento suave da tarde. Ela estava absolutamente deslumbrante, e quando Marcelo a viu caminhando pelo corredor improvisado no jardim da fazenda, seus olhos se encheram de lágrimas. A festa foi alegre, com música ao vivo, comida deliciosa, pessoas queridas. Marcelo havia pago por tudo, cerca de R$150 mil investidos na celebração, mas cada centavo valeu a pena ao ver a felicidade no rosto de Márcia. Eles dançaram a valsa, e ele sussurrou no ouvido dela: "Obrigado por me dar a chance de te amar. Obrigado por me mostrar o que é ser amada de verdade", ela respondeu. Eles mudaram-se para a casa de Marcelo no condomínio fechado após o casamento. Márcia vendeu seu pequeno kitnet, apesar de ter se afeiçoado àquele espaço que representou sua independência e reconstrução. Mas estava pronta para o próximo capítulo. A casa era enorme comparada ao que ela estava acostumada, mas Marcelo fez questão de que ela a decorasse da forma que quisesse, que se sentisse verdadeiramente em casa. Ela continuou trabalhando no hospital, amava demais sua profissão para abandoná-la. Marcelo apoiava totalmente, nunca sugeriu que ela parasse de trabalhar ou que seu dinheiro a sustentaria. Ele respeitava a independência dela, a paixão dela pela enfermagem. Eles eram parceiros em todos os sentidos da palavra. Dividiam responsabilidades, tomavam decisões juntos, apoiavam os sonhos um do outro. Quanto a Marcos, Márcia soube por fontes indiretas que ele eventualmente conseguiu sair da depressão após meses de terapia e medicação. Ele fechou a clínica particular e conseguiu um emprego em um hospital público, um trabalho humilde comparado ao que tinha antes, mas estável. Ele nunca mais tentou contato com Márcia, e ela ficou grata por isso. Ela desejava sinceramente que ele encontrasse paz e felicidade de alguma forma, mas não fazia mais parte de sua história. Maria, a ex-amante, também seguiu com sua vida. O relacionamento com o empresário de tecnologia não durou muito, e ela pulou de relacionamento em relacionamento, sempre buscando algo que nunca conseguia encontrar. Mas isso também não era mais problema de Márcia. 2 anos após o casamento com Marcelo, 5 anos após a separação de Marcos, Márcia olhava para sua vida e mal conseguia reconhecê-la como a mesma pessoa que estava destruída naquele apartamento há tanto tempo atrás. Ela tinha uma casa linda, um marido que a amava e respeitava, um trabalho que amava, estabilidade financeira pela primeira vez na vida. Mas mais importante do que tudo isso, ela tinha paz. Ela tinha se reencontrado, havia descoberto seu valor, sua força. As cicatrizes da traição ainda estavam lá, provavelmente sempre estariam, mas elas não a definiam mais. Eram apenas parte de sua história, capítulos dolorosos que a moldaram na mulher resiliente que se tornou. Às vezes, em noites tranquilas, quando estava na varanda da casa olhando para o céu estrelado de Belo Horizonte, ela pensava em tudo o que havia passado. A traição de Marcos, embora devastadora na época, havia sido necessária de certa forma. Ela estava presa em um casamento que não a valorizava, com um homem que não a respeitava. A traição forçou uma ruptura. Forçou ela a tomar uma decisão que talvez não tivesse coragem de tomar de outra forma. E daquela dor nasceu uma nova Márcia, mais forte, mais consciente de seu valor, mais preparada para reconhecer e aceitar um amor verdadeiro quando ele apareceu.
Ela aprendeu que a traição diz mais sobre o traidor do que sobre a pessoa traída. Que você pode fazer tudo certo em um relacionamento e ainda assim ser traída, porque a traição é uma escolha que a outra pessoa faz independentemente de suas ações. Ela aprendeu que é possível sobreviver à dor mais intensa e sair do outro lado mais forte. Ela aprendeu que está tudo bem desistir de algo que não está funcionando, que não é desistência, é autocuidado. Ela aprendeu que merece ser amada da forma certa, com respeito, honestidade e compromisso verdadeiro. E quando Marcelo saía na varanda e a envolvia em um abraço por trás, beijando seu pescoço suavemente e perguntando no que ela estava pensando, ela sorria e dizia: "Em como a vida é imprevisível, mas às vezes nos surpreende da melhor forma possível." A jornada de Márcia não foi fácil, mas foi necessária. Ela passou pelo fogo da traição, e das cinzas renasceu uma versão melhor de si mesma. E essa era uma vitória que ninguém poderia tirar dela. Obrigado por acompanhar até o final. Um grande abraço e até a próxima história. Estou deixando 2 outras histórias incríveis como recomendação para você continuar se emocionando aqui no canal.